nos corredores do varejo. Esse é o nosso podcast da Front Pesquisa. Aqui, eu, Juliana Piai e o meu sócio Fábio Caldas, vamos conversar com profissionais importantes do nosso mercado. A gente vai falar sobre novidades, tendências, movimentações e os assuntos do momento. Olá, aqui é a Thaís, co-apresentadora do Nos Corredores do Varejo, e hoje eu e a Juliana Piai, sócia da Front, nós vamos conversar com a Daniela Lacerda, que é CEO do Grupo Corujão. A Daniela abriu seu primeiro negócio há 8 anos, uma simples distribuidora de bebidas, mas que tinha uma novidade. Era a primeira distribuidora aberta 24 horas em Feira de Santana, na Bahia. O negócio deu certo, cresceu e se transformou na Rede Corujão, que é hoje uma das principais redes supermercadistas da Bahia. Foi, inclusive, a primeira rede regional a ganhar o selo GPTW, Great Place to Work. E todo esse trabalho tem sido reconhecido. A Daniela, aos 29 anos, entrou na lista Forbes Under 30 e foi reconhecida também pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, onde os alunos e professores estudam seu case de gestão, principalmente por conta das iniciativas ESG. Daniela, seja muito bem-vinda. Dani, é um prazer te receber. Logo para a gente começar, uma pergunta bem abrangente, bem direta. Você se considera uma mulher de sucesso? Me considero uma mulher de sucesso, principalmente pelas cadeias disruptivas que eu já quebrei dentro do mercado corporativo e também como pessoa. Eu sou uma mulher pública hoje, eu me denomino pública porque realmente hoje as redes sociais potencializam muito isso e eu tenho um número de seguidores ali que acaba sendo significantes e que são clientes também. Então, assim, a minha dinâmica dentro do corporativo e também como mulher me mostram que eu sou uma mulher de sucesso, que eu realmente sou uma referência. Eu acho que o sucesso é quando você cria referência para outras pessoas. Então, eu considero sim que eu sou uma mulher de sucesso. Gente, Legal. só para Você quem falou. tá ouvindo a gente, por acaso não conhece a Dani, o perfil da Dani é Dani Lacerda, né, Dani? E tem mais de Isso, 100 mil seguidores no Instagram. Então, Dani com dois i Lacerda. Dani, o Corujão é uma das principais redes de supermercado na Bahia hoje, né? E como a gente falou na introdução, vocês começaram como uma distribuidora de bebidas e se transformaram completamente ao longo dos anos. Muito, penso eu, em função da sua liderança. Você pode contar um pouco dessa trajetória para quem ainda não conhece o trabalho do Corujão tão a fundo? Então, voltando um pouquinho da história do Corujão, que hoje a gente já ganhou uma repercussão muito positiva em algumas revistas a nível nacional, né? Como a Forbes também. Resumir isso é mostrar realmente, como você falou, Thaís, a importância do meu papel nessa cadeia de visibilidade que a gente ganhou no mercado. Quando a loja ainda era um atacado de bebidas, eu tinha um desejo muito grande de absorver o mercado em todas as necessidades que eles tinham e que eu sabia que podia existir de um cliente depois de um horário comercial. Então, a nossa unidade era 24 horas, é a primeira unidade, a Case começou aí. A gente, depois das 21, a minha cidade aqui especificamente, que é a cidade que a gente abriu a primeira loja, Feira de Santana, é uma cidade extremamente festeira e que depois das 21 não tinha lugar nenhum aberto, a não ser conveniência. Então, eu já abri ali com o início de bebidas, mas já tinha uma visão futura. Falei, cara, não é só bebida que termina depois das 21. Uma mãe quer comprar um leite, enfim, eu já tinha isso em mente. E ouvindo o cliente, né? Ouvindo os feedbacks do cliente, é a melhor maneira de você crescer. Seja ele positivo, seja ele negativo. Nas redes sociais, quando o Instagram ainda nem era uma ferramenta tão comercial como é hoje, eu também apostei nele. O Facebook estava ali migrando, mudando já cadeias de negócios dele, mas o Instagram era só foto. E eu aproveitei isso, os algoritmos do Instagram entregavam mais. Eu absorvi isso, falei assim, olha, vamos começar aqui. E naquele primeiro momento eu já tinha um CRM gratuito, porque o cliente ia lá nos comentários e botava o que queria e o que faltava, e aquilo ali foi dando a oportunidade da gente buscar uma melhoria para um negócio que ainda era muito tímido, era muito. Eu não consigo nem expressar exatamente o que era um galpão mesmo, era uma garagem. E a gente ali buscando possibilidade de melhoria de margem, porque a gente também sabe que a margem de bebida não é tão alta, e eu tentando rentabilizar com outras coisas. E foi aí que eu inseri
os plásticos, né? Os utensílios plásticos, que também era uma procura constante. Copo descartável, prato, garfo, e a gente foi aumentando o mix. Saímos dos descartáveis, buscamos a oportunidade também de inserir carnes, porque era incrível como as pessoas buscavam cerveja e a carne para fazer um churrasco meia-noite. Parece louco, né? Ninguém ia falar, meu Deus, que vai. Mas era muito comum. Então a gente pegou, inseriu, começou a inserir carnes. E aí, quando eu me dei conta, eu era uma mercearia. Eu abri assim, eu falei, meu Deus, a gente não é mais uma distribuidora de bebidas, a gente é uma mercearia agora. E a mercearia ganhou uma força muito forte, porque a gente começou a melhorar a nossa margem e ganhou uma referência muito boa, porque, assim, a gente não trabalhava depois das 21 horas com um preço mais elevado, né? A gente não concorria com a conveniência, a gente ganhava da conveniência. Então, o público da conveniência veio todo para mim. E aí veio a possibilidade da gente abrir uma unidade, uma segunda unidade em um ponto muito estratégico da nossa cidade, que é uma unidade de movimentação, uma avenida de movimentação. E a gente foi para lá com tudo, e a gente abriu com outras possibilidades. Quando eu me vi, eu fui para a terceira, para a quarta. Hoje a gente já tem 9 unidades. Mas resumindo, o que o Corujão fez foi realmente entender a necessidade do meu cliente. Eu comecei a enxergar, talvez se eu ficasse com a bebida, ou talvez tivesse um grande atacador de bebida, eu não tinha o respeito dos meus clientes. Então, o que é que a gente conquistou? A gente conquistou a fidelidade. E a fidelidade dentro do mercado do varejo é muito importante, porque a gente sabe que o consumidor ele é oportunista. Ele vai ali no meu concorrente por causa de 10, 15, 20 centavos. E eu estou no segundo setor. O segundo setor de alimento é muito perigoso, porque o primeiro setor é extremamente volátil, que é a agricultura, né? Então, assim, eu dependo de toda essa movimentação econômica para estar ali sustentando o meu negócio. E o cliente, ele entendeu que a gente era uma marca conceito. Eu criei conceito com o meu cliente, eu criei relacionamento com o meu cliente, tanto que o meu Instagram pessoal eu brinco, às vezes, nos meus stories, eu brinco com a galera, falo assim, gente, eu sou mais que um CNPJ. Tem gente que ama isso, e tem gente que também odeia, porque a gente tá sujeito a tudo, né? E é isso. Então, quem ama são os fiéis que estão ali, que estão aproveitando nossos clubes de oferta, que baixam nossos aplicativos, que tem relacionamento e que não vem só pela oportunidade de preço que a gente queima em 1 ou 2 dias na semana. Então, para mim, o conceito do Corujão é ser um love brand. As Existe uma Love Brand. persona, Daniela Lacerda, por trás deste supermercado, e que, por sinal, eu ouvi de um grande comunicador que me deixou super feliz. A gente teve a oportunidade de se conhecer. Ele falou: Olha, eu não acho que seja o Corujão, eu acho que seja você. Você é o Corujão. Eu falei: Não sou uma única pessoa, eu sou uma persona como um todo. E é isso. Tem coisas muito legais aí no que você falou e eu queria pegar o gancho. Uma delas, só para abrir um parênteses, em relação a você ser uma comunicadora e o seu Instagram. Em um dos seus podcasts, você fala que no começo, uma pessoa de marketing falou para você: Olha, eu acho que o jeito que você está levando aqui não é legal, que você está misturando muito o pessoal com o profissional, pelo menos foi isso que eu entendi, né? E você coloca tudo, né? Você expõe a sua vida pessoal, você põe foto de biquíni, foto de biquíni é o estigma da mulher, né? Parece que ou você é profissional ou você é uma pessoa. Então, se você põe foto de biquíni, não, você não é uma profissional que pode ser respeitada. E você não tá nem aí para esse estigma, você se coloca no Instagram da forma como você é. Tem muito conteúdo bacana, do Corujão, mas tem muito conteúdo da sua vida profissional, da sua vida pessoal e aprendizado seu profissional. De onde você tirou, né, essa sabedoria que parece que é sua, de que tudo bem misturar e que ia dar certo? Porque o que você deixou claro no podcast é que era uma coisa, uma crença sua, assim, eu vou fazer do jeito que eu acho que vai Era. dar certo. Eu acho que o empreendedor ele tem que ter um pouco de intuição, sabe? Aquele negócio que dá na veia, eu arrepiei até. Tem que ter um pouco de intuição. A gente tem que entender
também que os nossos diferenciais vai vir justamente dessa autenticidade de fazer aquilo que deu na cabeça naquele momento, porque a criatividade, eu acho que é justamente isso, é você copiar algo que já talvez exista, mas transformar dentro do seu negócio de uma forma original. Dentro do seu negócio, aquilo tem que ser original. Então, o que é que eu via? Eu falei, caramba, tem crescentes aí do mercado, Boca Rosa, fulana, a B, que vendem cosmético, beleza, eu vendo alimento. Mas eu preciso mostrar para essas pessoas que eu vendo um alimento e que eu sou uma pessoa como elas. E que eu sou uma dona de casa, e que eu sou uma mulher, e que eu sou uma mãe, porque eu tenho 2 filhos, e que eu sou uma esposa. Então, assim, eu queria mostrar para quem estava comprando no Corujão que eles não estavam comprando em qualquer empresa, que eles estavam comprando de alguém que tinha uma história. E que, cara, eu me olhava no espelho e quando eu vejo tudo que a gente construiu até hoje, eu tenho muito orgulho disso. E quando a gente estava lá na segunda unidade, que eu ouvi isso aí que você acabou de falar, eu dei na telha com a minha teimosia. Eu falei assim, mas eu não quero fazer igual a qualquer empresa, eu sou diferente, a minha empresa é diferente. Então, eu acho que isso foi o que potencializou. E engraçado que o nosso slogan foi criado por tanto eu falar. Aqui é um supermercado diferenciado. Todo mundo hoje fala do Corujão, principalmente aqui na nossa região, como você comprar um alã de aço. A gente fala bombril, né? Uhum. Aqui as pessoas falam, eu vou no diferenciado. O diferenciado é o Corujão. Falei, caramba, olha só que coisa legal, uma coisa diferenciada é a minha marca. Então as pessoas olham para a gente, para nossa marca, para o nosso atendimento, para nossa perspectiva de oportunidade, de experiência mesmo, como algo diferente. As pessoas relatam isso para mim, Dani, eu vou ao Corujão, é diferente. Eu chego em um atacado XYZ, eu não sinto o que eu sinto no Corujão. Então, essa intuição e essa ousadia, novamente, eu gosto dessa palavra, é realmente acreditar na minha intuição. Eu sou uma mulher muito intuitiva, é claro que tem momentos que a gente tem que ser racional, pesar realmente o que vale e o que não vale a pena, mas quando o quesito é criatividade, eu deixo ela bem à vontade, porque eu acho que é daí que nascem as melhores inspirações. Você deixa ela fluir, né? Agora, 100%. uma outra coisa que você falou agora há pouco, é um gancho que eu queria pegar, é em relação a ouvir o cliente. E também nos seus podcasts eu já vi você falando sobre isso, da importância de ter indicadores, né? E de ouvir o cliente. É uma coisa que eu e a Ju estávamos conversando aqui um pouco antes de você entrar. O quanto que alguns negócios ganham, se potencializam quando o empreendedor ouve o que o cliente quer, né? Você faz para o cliente, você não faz para você. E aí minha pergunta é o seguinte: como você tem um mecanismo para fazer isso? Vocês usam pesquisa? Vocês não usam pesquisa? Você já falou um pouco que você usou no começo o seu Instagram, mas eu imagino que hoje, pelo tamanho que é o Corujão, você deve ter isso muito mais sistematizado. Então, como você faz para ouvir de verdade o cliente e não só ouvir, né? Escutar, porque às vezes a gente, acho que a Ju vai saber falar isso muito melhor do que eu. Às vezes a gente apresenta resultado de pesquisa, não é o que o cliente quer ouvir, e ele simplesmente ignora aquilo. E às vezes o que o seu cliente quer não é exatamente o que você quer, você imaginava que era o ideal para o seu negócio, né? Como você faz isso? Como você usa como você ouve o seu cliente? Então, a gente tem os nossos meios que hoje o mais difícil é você educar esse consumidor a te dar esse feedback, principalmente através de um QR Code, e aí a nossa gestão de pessoas, eu falo que por mais que você tenha a melhor tecnologia, se você não tiver pessoas inseridas nessa tecnologia para te dar esses resultados que você precisa, não caminha. Então, eu preciso da Ju, eu preciso da Thay, se eu quero entender o meu âmbito de negócio, aprofundar ou transformar ele, eu tenho que ouvir quem está ali na ponta, em quem fez a pesquisa e quem pode me trazer essas novas possibilidades. Então, hoje a gente conta, né, com CRM próprio, hoje a gente tem uma equipe engajada que enxerga o price, que enxerga o mercado de uma forma muito mais competitiva, digamos assim, que realmente está ali linkado com os nossos concorrentes, que fazem pesquisa, mas eu acho que a missão do CEO ou de quem está ali com cargos de diretoria
de transformação daquela empresa, né? É realmente escutar esses feedbacks. E eu acho que muitas vezes o erro do empreendedor, e eu te falo isso porque hoje a gente tem, eu tenho, meu esposo é meu sócio, e ele não é muito de escutar. E ouvir, às vezes, ler ali, ela, eu não acho que isso é necessário. Eu acho que isso é uma loucura. Eu falo, mas ela tá aqui, ó. O dado mostra que a gente pode fazer dessa forma. Então, hoje o índice é o meu checkmate para realmente transformar aquilo que eu quero. Então, eu estudo os meus índices, eu busco os meus líderes, de como a gente pode transformar esse mercado ou uma perspectiva de oferta, ou uma inserção de produto dentro da loja, ou um novo serviço. Recentemente, um deles foi a nossa franquia Express. Eu fui entender o mercado da nossa capital, ver o que eles realmente queriam. E em cima disso, de índice, eu acho que é que eu tenho que tomar as iniciativas. Mas o primeiro feedback é escutar essas pessoas que estão aí realmente trazendo essas oportunidades. Hoje o Corujão tem 12 lojas, né? Mas nem todas são de vocês, algumas são franquias. E vocês criaram o Grupo Voa para impulsionar essas franquias, certo? Então eu queria que você contasse um pouco o que é o Grupo Voa e qual que é o papel dele no crescimento do Corujão. Então, o Grupo Voa já, aqui na Bahia, são 74 lojas, mas a gente já está em outros estados, como Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, são 152 unidades. Essas Uau. unidades, elas são geridas, tá, através das nossas tecnologias. O Voa é um ecossistema realmente de tecnologia, onde a gente dá inteligência para esses pequenos mercados, pequenos e médios mercados, performarem melhor, com price, com adquirência e também com gestão de pessoas. Hoje, o CD aqui da Bahia absorve 74 unidades, onde a gente também é um guarda-chuva de compras. O projeto é que a gente abrace também esses outros estados também com essas oportunidades de compra. O que que acontece, Thay, com esse movimento da gente? O pequeno e médio varejo, ele não tem noção, e ele não tem, talvez, perspectiva de crescimento se um ecossistema como esse invade o negócio dele e transforma. Ele fica sempre ali com o mesmo faturamento, com a mesma empresa, com o mesmo negócio, 20, 30 anos. Então, vem um sucessor, como a gente estava falando, não tem noção nenhuma e ele acaba quebrando um negócio que está lá e que já é existente. E aí, essa perspectiva do Voa é também ajudar a performar a compra, melhorar o índice de precificação. E esse sistema, já aqui na Bahia, a gente está fazendo agora com o primeiro CD de compras. Pelo que você conta, é mais profissionalizar o setor mesmo, né? É profissionalizar o Exatamente, setor para ele crescer. E aí, exatamente. uma outra questão que me surge é a seguinte: vocês começaram na Bahia, né? E com o Grupo Sim. Voa, vocês foram, como você mesma falou, para outros estados do Brasil. Você vê muita diferença no setor de supermercado, entre os estados brasileiros? Sim, e eu falo isso sem o Grupo Voa. Eu falo porque eu visitei associações, né? Eu palestrei bastante no ano de 2022 e eu tive realmente uma perspectiva de diferença de mercado como um todo, do próprio consumidor. Uma coisa interessante que eu percebi, por exemplo, até a embalagem do produto é o mesmo fabricante, mas em outro estado, às vezes, ele performa com a gramatura diferente. Então, assim, tem coisas que a gente tem que enxergar individualmente, principalmente a gente que trabalha gestão inteligência, né? É realmente mostrar para o consumidor de região X que o público-alvo dele às vezes não é aquele, ou que as compras em tal fornecedor, em categoria A ou B é diferente. Então, por isso que os CDs eles vão performar em diferentes estados, para que a gente possa ajudar realmente em todas as esferas esse supermercadista. Tem alguma dessas diferenças que te surpreendeu, que você não imaginou que você fosse encontrar?
pouco da cultura, a cultura choca bastante. A mente do empreendedor, por mais que ela pense em crescer ali, todo mundo sabe onde a gente quer chegar, né? Ah, o empreendedor ele tem que ter um propósito. Mas eu sinto, sim, que às vezes, em determinadas regiões, existem ainda algumas barreiras até de entender e absorver o novo. Sabe? Parece, ah, não, aqui tá ótimo desse jeito. A gente não precisa desses dados, a gente não precisa disso, não. Eu já estou ganhando meu dinheiro, já tenho 20 anos de história. Então, como você vai ganhando no mercado mais lentamente em certas regiões, você vai vendo que é realmente por medo. Quer continuar daquele jeito ali. São mercados que performam há mais de 30 anos e que tá tudo bem para ele daquele jeito ali. Então, o choque cultural realmente foi algo que me surpreendeu. Dani, você falou dessa história de ser disruptiva no varejo, né, no mercado. Você tendo esse posicionamento, essa postura, você acha que, você considera que você já enfrentou algum preconceito? Existe, a gente sabe que a figura feminina é independente de ser um cargo de liderança ou não, mas quando um cargo de liderança, principalmente uma fundadora. Eu fundei a minha rede com 19 anos, eu abri o meu negócio e ainda existia aquele paradigma. Ela é esposa de alguém, ela é filha de alguém, então é como se a minha figura fosse minoritária num cenário em que a gente sabe que a mulher também tem talentos, tem dons, e isso em algum momento me incomodou, hoje mais não. Eu acho, por isso que eu falei para você, eu me considero uma pessoa de sucesso, porque eu já quebrei essas barreiras. Eu hoje tenho uma consciência e uma saúde emocional muito forte, onde eu consigo fortalecer também outras mulheres, e mostrar que a gente consegue sim, e mostrar que é possível quando a gente se dedica a fazer aquilo com um trabalho efetivo, com novas possibilidades. E é isso que eu tenho feito. Eu acho que o Corujão é uma empresa que realmente levou ali desde o início inovação, criatividade, é um DNA nosso também. Então, o preconceito que eu enfrentei lá atrás, hoje para mim, ele foi uma escada, sabe? E eu sou uma pessoa muito teimosa, uma pessoa muito geniosa, e que quando me mostra um desafio, aí que eu quero mesmo enfrentar. Aí que você quer superar, né? É, Exatamente. mulheres fortes são vistas como, você falou, né? Mulheres fortes são vistas como teimosas, né? É bem Exato. isso. Falando em desafio, tem uma história de que você foi desafiada a aparecer na Forbes. Que história é essa? Meu Deus, então, na verdade, em 2020, quando a gente abriu a unidade modelo da gente de negócio, uma unidade realmente com novas perspectivas e com uma interação muito maior com o cliente, porque a gente tem experiência de compra mesmo, e a gente estava bem no período de pandemia. é, Meu esposo, ele estava fazendo outros negócios e ele não queria investir no varejo. Ele falava, cara, não vamos não vamos investir um dinheiro tão alto agora no varejo, porque o mercado está muito volátil, a gente não sabe como vai ser os próximos passos. Enfim, a insegurança da própria pandemia. E eu, desde aquele primeiro momento, eu falei, Vitor, vai ser supermercado, ninguém vai deixar de comer, Vitor é meu esposo. Ninguém vai deixar de comer, então eu preciso criar um negócio onde as pessoas tenham novas perspectivas. Aí ele fez, não, vamos para essa parte aqui. Ele gosta muito de tecnologia, e ele queria literalmente fazer tecnologia somente. E eu queria unir a tecnologia e o varejo e as novas possibilidades. Ele, olha, eu tô te dizendo que eu vou sair na Forbes com isso daqui. Eu falei, eu vou sair primeiro. E aí, em 2021, um ano depois, nossa case foi muito positiva no mercado. Assim, a gente ganhou uma visibilidade muito boa, não só na nossa região, mas também de regiões próximas. Nós fomos reconhecidos pela Associação Brasileira de Supermercados como uma unidade modelo referência, né? Então, assim, todo o know-how que eu tinha ali e que ele também tinha, a gente acabou unindo e realmente eu saí primeiro na Forbes que ele com 20, 30 anos, literalmente 30 anos, né? E para mim, assim, foi uma grande oportunidade de ser realmente uma mulher de sucesso.
porque ali eu criei referência para outras mulheres. E aí as minhas redes sociais, elas acabam me ajudando muito a entender o meu papel social. Quantas mulheres às vezes se desmotivam, não querem seguir o caminho do varejo. Às vezes são também outras mulheres que estão herdando ali um berço familiar e falam: Deus me livre de ser uma varejista ou ficar aqui como minha mãe no balcão. Então, me olharam e falaram assim: Dani, como você mostra o varejo do supermercado de uma forma diferente, dá vontade de continuar o negócio do meu pai. E tem uma coisa assim que me marcou muito em 2022. Eu estava visitando uma associação em Minas Gerais e um pai emocionado. Só de falar novamente já fico arrepiada e com vontade assim de chorar também, porque foi muito marcante. Ele falou assim: Olha, depois que minha filha te viu na revista, ela falou que ia me ajudar no supermercado. Então, assim, às vezes a referência da outra mulher fazendo, criando uma cadeia de sucesso, deu o desejo àquela menina ali que tem 21 anos, pelo que ele me falou, de continuar um negócio que para o pai era tão importante, né? Então, ele queria alguém que fosse ajudar ele ali no supermercado, que pudesse criar possibilidades novas para aquele mercado que já tinha 20 anos de história. Então, eu me senti extremamente feliz. Eu falei: valeu a pena sair lá da Bahia para ouvir isso, assim. Então, eu conto isso com muito orgulho, porque quando você fala de sucesso, sucesso não é ter dinheiro. A minha rede não é a rede de varejo que mais fatura no Brasil, sabe? E talvez eu trabalhe para que isso seja possível um dia, mas hoje o meu sucesso está muito linkado nas referências que eu venho trazendo para o mercado e, acima de tudo, na valorização do papel da mulher. Então, a gente ainda é muito taxada como uma mulher teimosa, uma mulher ousada, quando a gente sai desses limites, quando a gente quebra essas barreiras. E hoje eu utilizo isso a meu favor. Quando alguém me pergunta: fale uma frase que te defina. Eu falo: sou extremamente ousada. Sim, que delícia para ouvir esse seu relato de inspirar meninas que estão nessa trajetória da Percebendo, né? sucessão, mas não tem muita figura para olhar, né? Não tem muito quem se espelhar, e eu acho isso fantástico. Dani, tem uma outra questão quando a gente fala de empreendedorismo, e você fala bastante de empreendedorismo, acho que você é uma voz que precisa ser ouvida, né, nesse assunto. Mas tem aquela máxima, assim, que eu acho que todo mundo já ouviu, é que, assim, trabalhe enquanto os outros durmam, né? Do tipo, você tem que se dedicar 100% ao trabalho, e se você não se dedicar 100% ao trabalho, você não vai ser bem-sucedido. E eu tenho a impressão que você foge um pouco dessa máxima. Essa Então, massa. eu queria Sim. entender como é que você equilibra a sua vida pessoal com a vida profissional, né? Qual que é o peso que você dá para cada uma? E o que você acha disso? Tipo, se dedique 100% ao trabalho e esqueça do resto. Eu sou uma mente muito criativa, Thaís, e eu não conseguiria, se eu focasse 100% todos os dias no meu operacional, eu acho que eu enlouqueceria, eu não daria o meu melhor em outras oportunidades que eu me teria para dar. Hoje, as minhas responsabilidades como CEO do grupo e CEO da marca como um todo, me possibilitam, ter pessoas que me ajudam. Eu sou uma pessoa movida a buscar talentos. E eu busco nesse pessoas que possam fazer coisas que eu, na minha ausência, essas pessoas possam dar conta. Então, eu nunca tive aquela. Eu acho que a máxima dessa pessoa é: só eu faço e só eu sei fazer melhor. Eu não acho que é só Centralização, eu né? faço, só eu sei fazer melhor. Eu detesto a centralização, eu não sou centralizadora. Eu busco realmente pessoas que usurpam das minhas oportunidades e dá realmente sentido àquilo que eu quero. Então, desde o início, quando eu trabalhava só, né? Eu trabalhava eu, mais um sócio e uma colaboradora. Eu tinha confiabilidade, tanto que essa colaboradora está comigo até hoje. Eu dava confiabilidade a ela. Dentro daquilo que eu achava que ela poderia me ajudar. Talvez as pessoas estejam frustradas com outras pessoas Hum. e por isso ela esteja ali naquele: só eu faço, só eu sei fazer e o meu máximo é isso daqui. Se eu sair da empresa, ela não funciona, porque eu tenho pessoas que chegam e falam para mim:
Eu quero entender como você ainda grava stories, como você chega em casa de noite, fica com seus filhos, você sai final de semana. Eu falei, gente, eu vivo, pelo amor de Deus. Eu tenho 700 colaboradores, só no centro administrativo, 150 e tantas pessoas. Eu ficava louca se eu tivesse que fazer tudo. Então, minha dica a quem faz isso aí é busque pessoas com o mesmo propósito. É claro que é difícil, na caminhada a gente vai se deparar com frustrações. Eu já tive várias. O meu know-how é realmente gestão de pessoas desde o início, e desde que eu comecei a ver que se eu entendesse de gente, eu ia entender melhor da minha empresa. Eu dei um passo adiante, assim, talvez até mais rápido do que outros que estão há mais tempo que eu no mercado. Dessa história do durmem, trabalha enquanto os outros durmam, na verdade é porque você se cercou de pessoas boas, né? Isso é uma inspiração, uma ótima inspiração para a Verdade. gente, né? Para a gente se cercar de pessoas boas e ter essas pessoas que tenham o mesmo propósito, a mesma energia, né, para trabalhar. Também. Sim. Dani, a sua empresa tem o selo GPTW, né? Great Place to Hum. Work, que é um selo super cobiçado, assim, entre quem se preocupa com gestão. E aí, você mesma falou agora que você sempre teve essa questão da gestão de pessoas como algo prioritário para você. Eu queria que você contasse um pouco como é que essa veia, como é que você percebeu que isso era algo importante e como que você trabalha essa questão e o que que você faz, o que que você tem de programas de incentivos efetivamente dentro do Corujão para valorizar as pessoas que trabalham com você e que fizeram o Corujão se tornar uma empresa Great Place to Work. Primeiro, lá no iniciozinho, Thaís, eu acho que eu não tinha ferramentas e nem processos suficientes para entender, mas a minha intuição já mostrava que ouvir o meu colaborador também era uma eficiência do meu negócio. De vez em quando, e aí eu falo, quando eu tinha ainda 10, 15, eu chamava na sala, vem aqui, minha filha, e aí, como é que tá seu filho? Então, o ouvir dá uma possibilidade e a gente consegue abranger tanto perspectivas que estão ali determinando a qualidade daquele colaborador, o talento dele. Será que ele está no lugar certo? Eu já descobri pessoas que trabalhavam comigo na reposição e que hoje está no meu jurídico, porque eu falei, cara, você tem que estudar direito, vai atrás, você é muito bom. Então, assim, ouvir mais uma vez é uma parte fundamental. Acho que Deus é muito perfeito quando Ele nos faz com dois ouvidos e uma boca, né? Apesar de conversar muito, eu sei muito ouvir. E talvez a minha maior sabedoria está em ouvir. Eu gosto de conversar, de trocar figurinhas, independente do que você faça. Seja o meu colaborador ali que está na limpeza, seja o de maior cargo. Então, em 2020 eu fazia isso meio que sem processos. Em 2020, com a pandemia, eu entendi que o quadro de adoecimento mental dos meus colaboradores estava cada vez maior e que eu não ia dar conta daquilo só. Então, assim, eu já estava startando meu projeto de gente de gestão, com cargos de hierarquia, com melhoria salarial, tudo financeiro, falando, já ali startado. Mas a parte psicológica, emocional, eu não estava ainda entendendo o quanto aquilo era importante até 2020, até a pandemia vir, e eu ver pessoas que eu amava se suicidando. Então eu falei, caramba, eu não posso deixar essa doença vir para chegar até minha empresa. E aí, numa Colaboradores, conversa Dani? Colaboradores de vocês? colaboradores, colaboradores. Eu Difícil, tinha hein? uma que a filha dela, de 15 anos, já tinha se cortado toda no quarto, e a mãe era uma exímia colaboradora minha, de uma particular loja, e ela me contando aquilo, aqueles relatos, e ela já não estava conseguindo mais trabalhar bem. Então, em 2020, eu tomei uma decisão. Eu falei, olha, a gente precisa de uma psicóloga na rede. Não é uma psicóloga, do atendimento do plano de saúde. É uma psicóloga na rede para estar full time, para fazer visitas, fazer acolhimento, fazer escuta. Eu quero esse quadro, sabe, representativo e positivo dentro das lojas. E aí eu determinei que a gente ia ter uma psicóloga. Essa psicóloga, ela tinha agenda de escuta. Ela tem, né, na verdade, hoje já. Também a gente continua com o projeto. Ela tinha agenda. Então, assim, eu tive um turnover pequeno na minha pandemia.
eu tive um nível de adoecimento muito pequeno na minha pandemia, absenteísmo muito pequeno na minha pandemia, porque os meus colaboradores se sentiam mais felizes no trabalho do que em casa. Então, eu acolhi de verdade, eu botei nos braços e eu entendi que aquilo era necessário, não só financeiramente falando, mas para que eu tivesse também um ambiente seguro para eu sair da minha casa, deixar os meus filhos e ir trabalhar, né? Então, eu acho que a perspectiva do que você falou aí, Thay, é humanização. A gente Uhum. está muito focado ali nos números, no crescimento, no sucesso, mas o que é sucesso, né? E eu comecei a valorizar mais ainda os meus colaboradores. Apesar de já fazer isso organicamente, eu mostrava eles nos meus stories, o meu endomarketing cresceu muito. Eles se sentiu a cara do negócio. Eu sou o Corujão. Meu cliente vinha, eu vi um vídeo seu. Outra, eu também. Aquilo que era loucura lá um tempo atrás, que as pessoas olhavam e falavam assim: Meu Deus do céu, essa mulher é louca. Como é que ela faz isso? Como é que ela dança com os colaboradores? Como é que ela faz isso? Então, e visitava a loja, não era nem só para olhar como é que estava a loja. Eu visitava para dançar, para eles me verem, né? Para eles se sentirem vistos novamente. E esse meu lado humano, eu trouxe também para o meu negócio e eu acho que foi muito positivo. Dani, eu vou fazer uma pergunta agora contraditória, perto do que a gente está Vai. falando, porque a gente está falando tanto de valorização do lado humano, mas eu queria virar a chavinha para o outro lado. Como é que você mede essa valorização? Você mede, né? Tem métricas, você usa métricas para isso, e que Sim. métricas você usa para isso? Ou você acha que não é importante? Importante é esse feedback, Não, essa troca? super, super importante. Na verdade, primeiro vieram as métricas para a gente entender que isso era necessário, né? Então, assim, a gente tinha um nível de absenteísmo em uma determinada loja ou outra diferentes. E eu queria entender o porquê. Porque quando a gente está falando de RH, um board, a gente faz o recrutamento, a gente está buscando ali o talento. E aqueles talentos, eles pareciam maravilhosos. E chegava um certo tempo, a gente começava a ter uma crescente de absenteísmo e de turnover. E aí eu comecei a medir nosso processo de gestão, a gente usa esses dados, a gente enxerga isso através do nosso próprio sistema aqui. Então, a gente começou a ter um olhar mais voltado para índice. E quando eu vi que isso era um problema de saúde emocional, aí sim a gente fez a inserção da psicóloga. Hoje a gente tem outros programas, que é o Projeto Saúde, com aula laboral, que ajuda também bastante a movimentação do corpo, né, a saúde dos músculos, que às vezes a gente tinha um ou outro, frente de caixa, direto atestado, o pescoço, então, assim, a gente começou a analisar esses índices e o índice de adoecimento, o porquê, né? Eu acho que é importante o porquê esse setor X, o porquê desse setor Y. Então, o índice ele é importante para que você tome decisões, é necessário. Sim. Para a gente finalizar, que a gente já está se encaminhando para o final, voou essa conversa, né? Queria te perguntar muitas outras coisas, mas não vai dar tempo. Agora, uma Não, foi coisa que eu muito acho que rápido, foi muito foi rápido. super. Verdade, passou rápido. Uma coisa que eu acho que é o tema da moda, né? A palavrinha, a sigla, na verdade, da moda agora é ESG. Todo mundo Verdade. preocupado, todo mundo falando sobre o assunto, e eu não sei qual a percepção que você tem, mas a percepção que eu tenho é que ainda todo mundo meio perdido sobre como tratar o tema de verdade, né? Cada um tentando uma abordagem diferente. E você foi destaque numa revista por conta da revista The Winners, por conta das práticas ESG do Corujão. E aí eu queria que você contasse um pouco dessas práticas e desde quando você dá atenção a esse tema. Então, eu acho que a sigla, quando eu lancei os meus programas aqui, eu acho que eu nem sabia, ser bem sincera. Eu ouvi a primeira vez a sigla ESG na minha visita à NRF de 2021. E aí, de lá pra cá, eu comecei a me perguntar, falei, mas eu já faço isso. Aí mas eu já faço isso. Então, Só aí, não dou esse nome, né? Mas já faço. só não tinha esse nome, mas eu faço. E aí, a gente já tinha um programa aqui muito positivo de incentivo à agricultura familiar, só que ele não era visto de uma forma positiva, ele não era enxergado pela sociedade de uma forma positiva. E em 2021, esse projeto, que já tinha inserção da nossa rede de supermercado em produtos da agricultura familiar, ganhou uma gôndola de visibilidade, o que realmente potencializou a noção do consumidor de que aquilo era importante. Então, hoje a gente abraça aqui na Bahia 90 mil famílias de agricultura familiar,
tanto nessa parte social, quanto também de ecossistema. Por que de ecossistema? Porque a gente trabalha a biodiversidade, a gente trabalha a caatinga da Bahia, com exceção desses produtos. Então, tem muito umbu, que é característico aqui da nossa região, tem a palha, tem o mel, tem itens que são característicos da nossa biodiversidade e que, por conta da nossa inserção, acabam sendo cultuados de uma forma mais cuidadosa por esses agricultores, e eles ganham mercado, ganham fortalecimento e ganham economicamente uma forma mais positiva aí. Legal, Dani, muito obrigada. Eu não vou tomar mais seu tempo, que a gente está no limite. Eu acho que esse podcast foi muito inspirador, pelo menos para mim. Espero que quem nos ouça Obrigada. também se inspire, que visite as redes do Corujão, que acompanhe o trabalho de vocês. Você faz um trabalho muito Obrigada. legal no seu podcast também, de Obrigada. incentivo ao empreendedorismo, e é uma aula, na verdade, né? Os conteúdos que você produz. Eu acho que você é uma mulher inspiradora como líder para as mulheres, quebra várias Obrigada. barreiras e vários preconceitos do mercado. E só tenho a agradecer por você ter topado participar do podcast com a gente. Eu que agradeço o convite de vocês, adorei. Vou acompanhar também agora o trabalho de vocês. E parabéns, foi bom porque estou dividindo o varejo com outras duas mulheres. E isso também me inspira. Que ótimo. Obrigadão. Dani, Meninas, obrigada, obrigada. eu adorei. Um beijo. Um beijo, meninas. Tchau, Tudo de gente. bom para vocês. Qualquer Para coisa, estou à vocês também. disposição. Legal, Dani, obrigada. E se você gostou do nosso conteúdo, segue a gente no nosso canal Nos Corredores do Varejo. Lá você vai encontrar muito conteúdo sobre o mundo do varejo, sobre o mundo de shopping center. Até a próxima!